Olá, bom dia pessoal. Prazer em ver vocês todos aqui. A gente está aqui numa quinta de manhã, daqui a pouco é sexta. Hoje é bem a data que a gente dá aqueles 25% para somar os 100% da semana, né? A gente já deu 50% ontem. A gente vai caminhando para o fim dessa semana. A gente vai apresentar um pouco aqui sobre a AWS for Industrial, como é que a gente pode aplicar a arquitetura e serviço da AWS para ajudar vocês nessa jornada. E é o que eu quero construir hoje aqui com vocês, tá? Como que a gente faz essa jornada de transformação. Então, vamos ter uma sessão tranquila, conversar. E para começar ela, e também eu consegui ver, né? Quem está conseguindo acompanhar a gente, eu queria perguntar se, assim como eu, vocês já participaram de jornadas de transformação de indústria, em que o pessoal da indústria, quem estava implantando essa jornada, estava muito mais preocupado com as tecnologias que ele queria aplicar, o roadmap estava muito mais direcionado a qual tecnologia ele queria colocar dentro da planta, ao invés de estar preocupado em quais são os benefícios que o meu negócio vai ter. Então, assim, se vocês puderem levantar a mão para dar uma olhada, quem participou desse tipo de jornada, que teve essa experiência, né, do foco da indústria de manufatura tá na tecnologia e não no insight que o negócio vai ter, né, para eu poder acompanhar. Muito prazer, meu nome é César Luiz Varoni, eu sou Cloud Architecture Architect na AWS, eu estou aqui junto com o meu cliente Jota, da Terios, para trazer para vocês um pouco dessa experiência e transformação e aplicação de jornada da AWS no ambiente industrial, né? Bom dia, pessoal. E a pergunta que todo mundo faz é quem está conseguindo ouvir a gente? Se puder levantar a mão, por favor. Aí, beleza, Maravilha. César, aqui. Maravilha, maravilha, perfeito, gente. Ó, tem o pessoal ali falando, é importante o que eles estão falando também, mas presta atenção em mim, eu me arrumei para estar aqui, né? Peguei pouca coisa na hora de sair de casa, a mulher já falou, você vai assim? Falei, vou, é assim que eu vou, o pessoal tem que me ver. Então vamos dar uma olhada aqui e tentar ver como a gente aprende com essa jornada. Primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é bem a questão de como as pessoas estão trabalhando e como no Brasil a gente tem diferentes maturidades durante essa jornada de aplicação de IoT nas indústrias. Então, em 2020, a Gartner ela fez um estudo e uma previsão que até 2023 a gente teria 30 vezes a quantidade de dispositivos que a gente tinha conectado em 2020, de 30 vezes mais dispositivos conectados à nuvem. E a gente vai ver esses dispositivos em diferentes indústrias. Não só com, por exemplo, smart homes, mas o principal responsável por essa tendência seriam as indústrias de manufatura, energia, gás, agrícola, automotiva, por exemplo. E nesse campo, as indústrias elas estão buscando um objetivo de conectar esses dispositivos à nuvem, não somente ter a indústria 4.0 alcançar esse sonho de digitalização, né, mas tirar insights de como eles podem melhorar o processo que eles estão utilizando, como eles conseguem ter respostas mais rápidas e transformar a maneira que eles operam. Quando a gente analisa as indústrias que estão nessa jornada, a gente vai ver diferentes níveis de maturidade. E conversando com os nossos clientes em diferentes áreas e pegando feedback de como foi a jornada deles, porque quando a gente está na AWS a gente consegue ver e ter essas experiências com diferentes clientes, a gente conseguiu reunir aqui 6 desafios que todas elas compartilharam ou estão em momentos diferentes nessa jornada de construção, que a gente consegue observar que é comum, que eles já passaram em algum momento por esses desafios. Então a gente tem o desafio de conectividade, que é, na minha indústria, como é que eu vou conectar diferentes dispositivos que estão em diferentes locais, não necessariamente eles se conversam do mesmo jeito, como eu conecto esses dispositivos na nuvem, né? Como é que eu trago esses dados de OT para a nuvem. E não somente a conectividade desses dispositivos na nuvem, como que eu pego esses dados que eu trouxe da minha planta, que eles estão chegando na minha nuvem e eu converso com as minhas aplicações enterprise, com os meus dados, com as minhas aplicações de IT. Como eu faço essa etapa? Outro ponto importante é que a partir do momento que eles conseguem trabalhar sobre esses dados, os clientes eles querem ter a capacidade de ter algum tipo de resposta diretamente na planta, no local que eles estão trabalhando esses dados. Seja porque eles querem adaptar esses dados, fazer algum tipo de processamento com eles, ou pré-processamento antes de enviar para a nuvem, ou seja porque eles querem ter alguma resposta crítica que não dependa de latência, que não dependa de enviar esses dados para a nuvem, para que eles consigam trabalhar desses dados de alguma forma de maneira local. Não somente isso,
A gente vai ter cliente que eles vão ter conexões inconstantes, que as conexões com a internet deles podem ser feitas por fases. Então, a gente vai ter clientes de agricultura, por exemplo, que eles vão se espalhar, que eles vão ter dispositivos operando em diferentes locais geograficamente e a conexão não é constante. Mas a gente não pode perder esses dados para a gente conseguir tirar insights deles. E eles compartilham com a gente que eles querem ter essa capacidade de continuar operando, continuar realizando funções e agregando, mesmo que estejam offline. Ainda um pouco sobre esse processamento local, né? A gente quer ter uma visibilidade desses dados para que a gente consiga compartilhar com as pessoas que fazem parte do nosso processo, para que essas pessoas consigam olhar o que a gente está captando, o que a gente está tirando de valor desses dados e consigam atuar sobre isso, como é o caso do OEE ou gráficos que a gente consegue compartilhar em dashboards em diferentes partes da nossa indústria. Outro ponto legal e que eles começam a avançar um pouco nessa escala de maturidade é começar a olhar casos de uso que dependem de tecnologias de machine learning, por exemplo, como é o caso de inspeção de qualidade ou manutenção preditiva, tá? Que a gente consegue ver que esses clientes, eles às vezes têm alguma tecnologia, às vezes têm alguma abordagem para fazer isso, mas nem sempre essas tecnologias elas conseguem se adaptar ou constantemente mudar conforme a nossa indústria vai avançando e vai melhorando os processos ou transformando esses processos, tá? E o último caso, que a gente consegue ver, que é o desafio maior de quando a gente está querendo fazer essa conectividade funcionar e fazer essa jornada de conexão de OT a IT, é essa contextualização dos dados. E quando eu digo isso as pessoas que eu quero que utilizem esses dados para trazer insights, para me trazer valor para o meu negócio, eu não quero que elas dependam de entender exatamente como funcionam meus processos, meus ativos e meus equipamentos. Eu quero que esses dados estejam disponíveis de uma forma que a gente possa trabalhar sobre eles pelos que eles são. E é nesse momento que a gente consegue pensar em como que a gente vai contextualizar esses dados, tá? O que eu queria compartilhar aqui com vocês hoje é como uma arquitetura pode atuar sobre esses desafios. Essa arquitetura não é única, o Jota vai trazer uma arquitetura para vocês que eles utilizaram na anterior e foi um sucesso também, então vocês vão ver essas diferenças, mas eu estou trazendo uma arquitetura que é a arquitetura comum que a gente utiliza e que vai exatamente conseguir abordar cada parte desse desafio que eu compartilhei com vocês, tá? Vamos aqui, junto comigo, pensar nessa jornada, vamos construir essa jornada juntos e pensar como que são os casos de uso comum. Então, eu estou numa fábrica, nessa minha fábrica ela vai ter diferentes controladores, PLCs, DCs, diferentes fabricantes, como vocês bem sabem, cada fabricante vai ter seu próprio protocolo. Eu vou ter máquinas e equipamentos que são de diferentes fabricantes também, que se comunicam de alguma outra forma, de algum outro protocolo. E a maioria das máquinas modernas elas vão ter suporte, principalmente para OPC UA e Modbus, para a gente poder fazer essa comunicação industrial. E nesse processo, eu posso até ter máquinas e ativos que eu mesmo desenvolvi na minha planta, que fazem parte especificamente de um caso de uso da minha indústria, que eu fiz o software, que eu implementei o hardware e que eu desenvolvi toda a parte de comunicação dessa máquina, né? Como que eu vou conectar nela? E também, como eu falei para vocês, a gente já tem casos de uso de inspeção de qualidade. A gente já usa no nosso dia a dia câmeras para fazer inspeção de qualidade, normalmente nas nossas fábricas. Seja para inspecionar alguma etapa do processo, seja para inspecionar alguma etapa de transporte, ou para inspecionar como uma máquina está se comportando. A gente tem esses casos de uso já. E como que a gente vai desbloquear esses dados? Tá? Pensa como que a gente vai conseguir comunicar com todos esses diferentes tipos de ativos e conseguir levar esses dados para a nuvem. A proposta que a gente tem na AWS para fazer esse tipo de interface, para desbloquear esses dados da nossa fábrica, é utilizando a AWS IoT Greengrass. No AWS IoT Greengrass, a gente tem conectores para diferentes tipos de protocolo, então Modbus, OPC UA, MQTT, e eles podem ser utilizados no seu ambiente industrial e se comunicar com cada um desses ativos diferentes para a maioria dos protocolos comuns que a gente vai encontrar. Outro ponto importante é que esses ativos conectados com o Greengrass, eles não estão diretamente conectados com a nuvem, eles se conectam ao Greengrass. E, com isso, o Greengrass consegue trabalhar esses dados de maneira local e depois enviar esses dados para a nuvem através do serviço de MQTT da AWS, que é o AWS IoT Core, tá? O Greengrass vai dar para a gente a capacidade de operar offline, porque ele vai ser responsável por criar essa camada de cache que armazena esses dados, que consegue operar quando não tem conexão,
E mesmo que não tenha conexão com a internet, se a gente tiver algumas funções que a gente quer realizar nele, ele vai continuar operando como se não tivesse acontecido nada, mesmo sem conexão. E assim que a conexão é restabelecida, ele sincroniza esses dados com a nuvem. O próximo ponto é como que a gente vai realizar funções localmente. E é nessa etapa que essas funções que a gente quer realizar local, elas podem ter diferentes tipos de aplicação. Então a gente pode, por exemplo, pensar num processamento de dados local, eu quero trabalhar algum dado e deixar disponível para ser utilizado de maneira local, eu quero fazer algum tipo de pré-processamento desses dados antes de enviar para a nuvem, agregar, transformar, filtrar esses dados antes de enviar para a nuvem e trabalhar nesses dados de maneira local para eu conseguir fazer algum tipo de função, como um alarme crítico ou algum tipo de resposta que eu quero local. Para fazer esse tipo de abordagem é que a gente vai utilizar funções e aplicações desenvolvidas em Lambda, que a gente já está acostumado e que a gente conhece como fazer na nuvem. A execução dessas funções locais é que vai permitir que a gente se conecte nesses sistemas críticos e vai retirar a latência de comunicação com a nuvem. Se a gente quiser fazer alguma função local, não vai ter essa latência de comunicar esse dado para a nuvem, processar e esperar a resposta e depender desse tráfego da rede local. Tá. Eu estou falando para vocês que o Greengrass consegue se conectar nas máquinas, eu estou falando que a gente consegue instalar essas funções nele, mas em nenhum momento a gente chegou a falar o que é o Greengrass, né? O que o Greengrass é e como ele funciona para vocês conseguirem entender como utilizá-lo. O Greengrass, pessoal, ele é um software open source, que ele pode ser instalado em qualquer máquina com suporte a Java, então a gente vai ter arquitetura x86, 64, e processadores ARM, que também são capazes de instalar o AWS Greengrass. E ele é um cliente que vai permitir que vocês consigam desenvolver as funções que a gente acabou de falar de maneira local, testar, ver se a resposta está acontecendo e depois implantar essas funções sincronizando com a nuvem, ou se você quiser manter o desenvolvimento local, você também tem essa opção. Dentro do Greengrass, a gente trata cada aplicação nele como um componente. Então vocês podem ver aqui que nesses componentes a gente tem diferentes tipos de executar esses componentes e essas aplicações. A gente pode usar as mesmas tecnologias na nuvem para utilizar funções lambdas, que nos permitem programar em diferentes linguagens, Python, Java, JavaScript. A gente entende que tem essa plataforma que se adapta a diferentes linguagens. A gente também consegue executar containers Docker e orquestradores Docker para execução na borda, que permite que a gente consiga construir aplicações mais customizadas para a gente poder utilizar no nosso dia a dia. O Greengrass permite que as nossas aplicações conversem com processos do sistema operacional. Então, se eu quero fazer algum tipo de interação com os arquivos, eu quero monitorar algum tipo de processo do meu sistema operacional, eu consigo utilizar o Greengrass para me comunicar. Ou executar scripts dentro do sistema operacional. E com isso eu consigo até trazer o meu próprio runtime, o meu próprio ambiente de execução para dentro do Greengrass. Outro ponto importante é que, além de poder desenvolver seus componentes, a AWS já desenvolveu vários componentes que vocês podem utilizar na borda para atingir algum tipo de função. É o caso dos conectores, que eu compartilhei com vocês, que a gente vai ter conector para OPC UA, MQTT, Modbus, Serial, Ethernet IP. Ou a gente pode ter agentes, que a gente já utiliza na nuvem, para poder executar algum tipo de função local que você quer conectar com o seu mesmo ambiente na nuvem. Então a gente vai ter agentes do SSM, a gente vai ter agentes do CloudWatch para levar esses logs, a gente vai ter agente de Kinesis para a gente poder fazer algum stream de dados. Existem componentes para executar esses agentes que já foram desenvolvidos para a AWS e que vão permitir essas funcionalidades para você na sua planta em maneira local, tá? São esses componentes que a gente criou, que a gente customizou, que vai permitir que a gente consiga fazer as execuções e integrar com aqueles protocolos ou com aqueles dispositivos que a gente desenvolveu na nossa planta, que tem algum tipo de característica legado. Então, são esses componentes que vão permitir que a gente consiga fazer integrações que a gente não vai achar comumente prontas ou desenvolvidas em mercado, mas que a gente precisa para desbloquear esses dados da minha planta e levar eles para a nuvem. Legal. Então, a gente entendeu como a gente conecta nas máquinas, a gente está levando esses dados para a nuvem, está chegando através do AWS IoT Core na nuvem. O próximo passo que a gente quer fazer é contextualizar esses dados e dar características para eles, para que na nuvem eu consiga entender o que esse dado representa, sem necessariamente querer entender qual foi a máquina que gerou, qual a condição que ela está, qual é o fabricante dessa máquina, sem querer ter
visualizar esse tipo de informação. Para fazer esse tipo de modelagem desses dados e para construir esses tipos de modelos na nuvem, é que a gente vai utilizar o AWS IoT Sitewise. Ele vai permitir que a gente trabalhe nossos dados, que a gente agregue, crie filtros e a gente gere visualizações desses dados. O Sitewise ele tem um componente de trabalhar esses dados e agregar essas características e gerar gráficos e dashboards que você consegue utilizar. Mais para frente eu vou passar uma função interessante dele, que a gente pode desbloquear esses dados e compartilhar com usuários finais. O AWS IoT Sitewise, ele vai agregar nos seus dados que você está consumindo características não somente para definir, então eu posso agregar modelo, fabricante, posso agregar qual que é o tipo de valor que esse dado está sendo consumido, escala, mas eu também posso definir algum tipo de transformação. Se eu quero fazer alguma unidade, se eu quero fazer uma transformação de unidade, temperatura, por exemplo, de Celsius para Fahrenheit e vice-versa, ou um ponto importante é definir métricas. Se eu quero, por exemplo, saber o consumo de matéria-prima da minha máquina em 1 hora, eu posso criar essa métrica no AWS IoT Sitewise e trabalhar essa métrica dentro dos dados que eu já estou consumindo e sendo armazenados dentro dele. Depois de agregar essas características aos meus dados, o AWS IoT Sitewise vai armazenar eles em um banco de dados temporal, assim como é feito com historiadores. Além disso, a gente tem, hoje em dia, o que é muito comum nas indústrias, servidores UA comunicando com as nossas máquinas. E a gente não quer ter que fazer toda essa modelagem do zero e criar todo esse tipo de característica do zero. O AWS IoT Sitewise ele oferece um conector, assim como a gente já tinha falado antes dos outros, um componente que você consegue instalar no Greengrass, que é capaz de comunicar com múltiplos servidores OPC UA, e esse conector vai utilizar o mesmo caminho, os paths que foram definidos no seu servidor OPC UA, com as características que já estão neles, definidas no seu servidor, e levar essas características para a nuvem e armazenar no mesmo formato que você está acostumado a utilizar na sua planta, tá? Outro ponto importante é que, a partir do momento que a gente está consumindo esses dados na nuvem, a gente consegue ter uma visualização contínua desses dados chegando. E nesse momento a gente pode querer pensar que a gente pode querer ter alguma resposta sobre esses dados. Então vamos supor que a gente identificou uma anomalia, a conexão caiu, um sensor meu apontou que a máquina está se comportando de alguma maneira errada, quebrou algum tipo de ferramenta, e eu quero atuar sobre esses dados, porque eu já estou consumindo eles, né? E eu posso monitorar e atuar. Para a gente poder fazer esse tipo de atuação contínua nesses dados, é que a gente vai utilizar o serviço como a AWS IoT Events. Ele permite que a gente faça a ingestão desses dados de maneira contínua e programe dentro dele regras sobre o comportamento desses dados, identificar alguma anomalia, identificar algum tipo de resposta. E assim que esse tipo de comportamento for identificado, a gente consegue definir alguma ação. Essa ação pode ser alguma notificação via SMS, via e-mail, para informar os nossos operadores ou o nosso pessoal que está acontecendo algum tipo de anomalia. Ou a gente pode até mesmo mandar um comando de volta para a máquina para executar algum tipo de ação, se eu consigo ter esse comando bilateral do meu dispositivo de borda com o meu serviço da nuvem do AWS IoT Core. Legal. Como eu falei para vocês, uma outra função interessante do AWS IoT Sitewise é o monitor. Com ele, a gente consegue utilizar aquelas transformações, a gente está angariando aqueles dados, a gente quer gerar visualizações para compartilhar com o nosso usuário final. O Monitor ele é um portal em que você não precisa se preocupar em criar o portal, criar seu site, criar o design do seu site, não. Os engenheiros de processo se preocupam em criar os dashboards e colocar esses dashboards dentro do Monitor com características e gráficos da sua produção. E assim que ele definir esses dashboards, eles podem ser inseridos dentro desse portal e compartilhados com o usuário final. Toda a administração desse website, desse portal, é feita pela AWS e é gerenciado pela AWS. E você só se preocupa em gerar realmente os insights, as visualizações que você quer compartilhar com o seu usuário final. Legal, César. Então, continuando essa jornada, a gente coletou os dados, a gente agregou o contexto, a gente sabe o que esses dados representam, a gente definiu métricas, a gente colocou algum tipo de característica que identifica esse dado. O próximo passo nessa jornada de industrialização, de digitalização e aplicação de indústria 4.0 é começar a pensar em um Data Lake industrial. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, quando eu começo a falar de Data Lake nas indústrias, a gente começa a ter aquele arrepio na nuca, aquela sensação de que, nossa, isso é muito avançado, eu não sei se eu estou lá, eu não sei exatamente qual o valor que vai ter isso para mim,
Mas eu entendo que eu preciso disso em algum momento, mas as pessoas ou os nossos clientes, eles têm dificuldade de entender o objetivo final desse Data Lake. Porque armazenar os dados, beleza, a gente consegue armazenar. Mas qual que é o valor que esse Data Lake vai trazer para a gente? Quando a gente está falando de um Data Lake industrial, pessoal, o ponto importante, um objetivo que a gente sempre gosta de trazer para os nossos clientes é a integração. Então, aquela etapa final de como eu vou juntar e unir os meus processos de OT com os meus processos de IT, ele é justamente impulsionado, ele é desbloqueado pelos diferentes tipos de integração que eu consigo fazer depois que eu trabalhei esses dados. E essa integração ela é possibilitada utilizando uma abordagem de Data Lake industrial. Então eu vou trazer meus dados com diferentes formatos, com diferentes características e vou armazenar eles em um serviço como a AWS, como o Amazon S3, tá? Num bucket do Amazon S3. E aí, sempre focando nessa ideia de integração, eu posso aplicar algum tipo de transformação visando algum objetivo final, que eu quero compartilhar algum dado com um terceiro, eu quero tirar algum valor, eu posso aplicar alguma integração. E para eu conseguir compartilhar esses dados, para que os meus cientistas de dados eles consigam olhar para esses dados e trabalhar sobre eles sem ter que ficar procurando quem gerou, o que gerou, onde está o dado de informação, eu catalogo esses dados para que eu consiga trabalhar sobre eles. E é justamente o serviço como a AWS Glue que consegue fazer essas transformações locais para a gente e criar um catálogo de dados de quais são as informações que estão ali presentes no bucket S3, nos meus buckets do Amazon S3, e que eu consiga compartilhar esses catálogos com diferentes serviços, com diferentes aplicações enterprise, e que essas aplicações consigam entender onde está esse dado e o que esse dado significa. Além disso, quando a gente está saindo disso, a gente criou esse catálogo, a gente sabe onde os dados estão, a gente consegue encontrar esses dados, a gente entende as características. A gente quer agora que os nossos cientistas de dados consigam aplicar queries sobre ele, que eles consigam utilizar esses dados que eu já criei como um banco de dados. E depois que eles conseguem trabalhar esses dados como um banco de dados, gerar visualizações de business intelligence para esses dados. É justamente esse tipo de caso de uso que os nossos serviços do Amazon Athena e do Amazon QuickSight conseguem possibilitar para vocês. Então, com o Amazon QuickSight, eu consigo utilizar esse catálogo e essas transformações que eu já criei com o Glue para aplicar queries sobre os meus dados como se fosse um banco de dados armazenados no S3, independente das características e formato, e utilizar o Business Intelligence como o Amazon QuickSight para eu começar a ter analytics sobre esses dados. Não só isso, eu posso também utilizar esses dados que foram extraídos, que foram catalogados, para compartilhar com terceiros para algum tipo de aplicação, ou se eu tenho na minha planta alguma outra aplicação de Business Intelligence ou algum outro tipo de software que eu já utilizo nas minhas operações de dia a dia, eu posso utilizar esse mesmo catálogo para encontrar esses dados. No Amazon QuickSight, quando a gente está falando de Analytics, a gente quer impulsionar casos simples, como, por exemplo, ver a informação que estão sendo coletada dos sensores, ver qual que é o tipo de KPI que eu tenho na minha planta como OEE, até casos de Analytics mais avançados, como, por exemplo, manutenção preditiva, qualidade preditiva, previsibilidade de manutenção, forecast dos meus processos, tá? Ou até mesmo casos que eu consigo acompanhar os meus defeitos e garantias durante as minhas etapas de processo, tá bem? Legal. Então a gente conseguiu chegar nessa etapa que a gente está trabalhando esses dados, a gente impulsionou isso, continuando nessa jornada, como que a gente vai falar? Qual que era o próximo passo do desafio que os nossos clientes têm, que compartilharam com a gente, que a gente olhou? Então vamos começar a falar um pouco de inspeção de qualidade. Como eu disse para vocês, os clientes estão em diferentes níveis de maturidade, eles têm equipamentos próprios que vão fazer isso, ou eles têm câmeras que monitoram o processo que não aplicam inspeção de qualidade, mas existem pessoas aplicando esse processo. Como que eu vou impulsionar esse caso? Como que eu consigo, de maneira contínua, ter essa inspeção de qualidade na minha planta e que eu não tenha criado um silo, que as inspeções de qualidade elas vão se aplicar em condições específicas? Justamente para impulsionar esses casos de uso, que eles começam a avaliar como utilizar o Machine Learning com as câmeras de inspeção que eu já possuo na minha planta, é que a gente possui o Amazon Lookout for Vision. Com o Amazon Lookout for Vision, a gente começa a impulsionar casos de Machine Learning com os dados da nossa planta. E eu sei que às vezes, de novo, a gente começa a falar de Machine Learning para os nossos clientes de indústria, arrepia de novo o espinho na nuca, fala, cara, mas é custo, como é que eu faço isso? Eu preciso de um especialista. Esses serviços que a gente vai abordar hoje, de inspeção de qualidade e manutenção preditiva, a característica mais importante deles é impulsionar esses casos de Machine Learning
sem que os nossos clientes necessitem de um especialista em machine learning para criar esses modelos de dados. Então, com o Amazon Lookout for Vision, por exemplo, você tem os dados da câmera que já está sendo consumidos com os conectores que a gente tinha ali. Eles estão chegando na nuvem, estão armazenados no nosso Data Lake. E a partir de 30 imagens, eu consigo jogar essas imagens dentro do serviço do Amazon Lookout for Vision e ensinar ele qual é o modelo de machine learning que mais se adapta a essas imagens e a esses casos de uso. Dentro dele, eu consigo apontar qual dessas imagens são aprovadas, são rejeitadas, são os produtos que eu quero que sejam aprovados, e ele vai selecionar o melhor modelo de machine learning que ele pode utilizar para aplicar nessas inspeções de qualidade. Não só isso, ao longo do tempo, os engenheiros de processo conseguem, com mais imagens e com mais dados para trabalhar, melhorar esse mesmo modelo. Então, conforme as análises desse modelo ocorrem, eles conseguem ir trabalhando sobre esse modelo para melhorar os casos de machine learning e melhorar a minha inspeção de qualidade e se adaptar a diferentes condições. O próprio Amazon Lookout for Vision vai lidar com diferentes variações durante a sua etapa de inspeção, seja de luz, seja de velocidade. O próprio modelo de machine learning se adapta a esses diferentes casos ou essas variações do ambiente que ele está exposto. Tá bom, César, mas nem sempre eu posso esperar para essa inspeção acontecer na nuvem, nem sempre eu consigo levar esses dados para a nuvem, e às vezes eu não quero esperar para que essa resposta aconteça. O serviço do Lookout for Vision ele permite que a gente trabalhe em batch, então vamos supor que eu consiga monitorar os meus produtos sendo produzidos e eu consigo retirar os produtos com defeitos depois, ou ele consegue trabalhar em tempo real. Mas como que eu faço isso na minha planta? Justamente para a gente conseguir pegar esse mesmo modelo que a gente treinou na nuvem e aplicar na nossa planta industrial, é que a gente vai ter um componente do Amazon Lookout for Vision. Esse modelo ele vai ser enviado para dentro do Greengrass e ele vai se comunicar com os seus dispositivos na sua planta e esse mesmo modelo vai estar ali, sendo executado de maneira local para que você possa aplicar suas inspeções de qualidade. Aqui a gente tem 4 exemplos em 4 etapas do processo que atua o Amazon Lookout for Vision. Então a gente tem o nosso produto final, que é o chip, que apresenta um defeito. A gente tem uma etapa do processo de fabricação, que ele identificou a solda com um defeito ali na etapa de fabricação. A gente tem um defeito, que é a pílula faltando no blister, né? que é uma etapa de embalagem. Até defeitos, por exemplo, na parte de transporte, em que a nossa bobina de aço ela foi danificada ou apresentou um defeito durante o transporte, tá? Legal. Outro ponto que a gente começa a trabalhar aqui é manutenção preditiva. É um caso de uso ótimo para aplicação de machine learning. A gente vai encontrar no mercado várias estratégias de como fazer isso, vários equipamentos, a gente encontra muita tecnologia de como aplicar isso. Mas geralmente a gente está utilizando algum tipo de sensor específico para aplicar essa tecnologia. A ideia do Amazon Lookout for Equipment é permitir que você consiga utilizar casos de manutenção preditiva, de novo, sem a necessidade de um especialista em machine learning, com qualquer dado de sensores que você já possui na sua máquina que está em operação. A gente pode utilizar o Amazon Lookout for Equipment para máquinas estacionárias, que tem um comportamento padrão, que não tem tanta variabilidade durante o seu funcionamento. E a gente consegue, com esses dados históricos, de novo, já presentes na nuvem com o nosso Data Lake, treinar um modelo de machine learning para conseguir definir como a gente vai identificar casos em que essa manutenção é necessária. Então, os dados históricos que a gente tem no nosso bucket, a gente vai utilizar o Amazon Lookout for Vision para treinar ele. Então, ele vai escolher o melhor modelo de machine learning que define o comportamento contínuo, tá, do nosso equipamento. E, baseado nos dados históricos que tem anomalias, ele vai escolher também o melhor modelo de machine learning capaz de identificar essas anomalias. E durante essa etapa de identificação de anomalias e definição do modelo de machine learning, ele pode utilizar dados de até 300 sensores em um único modelo. Esses sensores, de novo, você já tem na sua planta, você já consegue utilizar os mesmos sensores que você tem na sua planta, tá? Aqui a gente tem um exemplo do Amazon Lookout for Equipment funcionando. Nessa linha cinza a gente consegue ver a etapa de treinamento, os dados históricos que foram utilizados para treinar o Amazon Lookout for Equipment. Uma coisa importante que eu quero que vocês olhem é que a linha azul representa ele em operação, ele avaliando a minha máquina, e você pode ver claramente que o comportamento e a amplitude do meu sensor ele não é o mesmo. Mas ainda assim o Amazon Lookout for Equipment conseguiu identificar uma anomalia que ocorreu 45 dias antes do processo de choque térmico dessa máquina.
mesmo com essa variabilidade entre o modelo que eu utilizei para treinar e o modelo de operação. O importante é que ele analisou o comportamento dessa máquina. Legal, pessoal. Agora, os nossos clientes, que eles já possuem os dados na nuvem, eles já operam sobre esses dados, eles já têm casos de machine learning e analytics aplicados sobre esses dados para retirar insight e ter previsibilidade das operações. Continuando essa jornada, a gente está numa etapa avançada, né? A gente já está conseguindo tirar insights, já está conseguindo tirar valor desses dados. E os nossos clientes que estão nessa fase, eles começam a querer olhar como eles vão impulsionar a operação deles com a nuvem. Como que eles vão transformar a maneira que eles operam a partir dos dados que eles já estão consumindo. E é nesse caso que eles começam a querer impulsionar a visualização desses dados em 3D e desbloquear a interação com os equipamentos e com os meus ativos na minha planta com diferentes clientes finais e diferentes localizações. Nesse caso, e para gerar essa visualização e gerar esses modelos, esses gráficos, que eu consigo compartilhar e gerar essa visualização 3D, é que a gente vai utilizar o serviço do AWS IoT TwinMaker para criar um gêmeo digital do meu ativo e conseguir impulsionar esses casos que liberam o meu ativo da minha planta e eu consigo ter insights de diferentes pessoas em diferentes locais sobre como eu opero para contribuir com a minha operação. Porque nessa etapa, os clientes entendem que não necessariamente eu vou conseguir transformar essa operação só com os casos de analytics que eu possuo na nuvem. Com o AWS TwinMaker, a gente já tem nesse ponto os dados de operação, a gente já tem dados de sensores sendo coletados, a gente tem os dados do nosso processo entrando na nuvem, a gente pode ser imputado, pode ser consumido de maneira automática, a gente vai ter os feedbacks de câmera que eu já possuo na minha planta e a gente também tem esse design em 3D. Mas não só esses dados são suficientes por si só para construir o meu gêmeo digital para impulsionar esses casos. A gente percebeu que onde o meu ativo está importa, como os dados do ambiente que o meu ativo se encontra importam, como que esse ativo e as condições de operação dele importam para eu conseguir criar esse gêmeo digital e desbloquear esses casos de uso que transformam a minha operação. Nesse caso, é quando a gente consegue reunir esses dados, juntar todos eles através do AWS IoT TwinMaker e criar um gêmeo digital. Eu sei que é difícil olhar assim, quais são os casos de uso de um gêmeo digital hoje em dia. E um caso muito interessante, um caso de uso muito interessante que a gente tem, é quando a gente está querendo fazer a análise de causa-raiz de um problema. Nesse caso, a gente vai ter diferentes colaboradores em diferentes áreas, olhando para diferentes sistemas. O meu ativo ele pode ter um identificador em cada um desses sistemas. A gente pode ter engenheiros de processo olhando para dashboards e métricas que foram trazidas sobre esse ativo e tentando descobrir qual foi o motivo que causou algum problema nesse ativo. Mas tudo isso que eu falei para vocês, entrar nessas bases de dados, correlacionar esses dados, cruzar, criar um relatório, toma tempo. E esse tempo tomado para fazer esse tipo de operação não está contribuindo necessariamente para o meu core business. A resposta sim. O tempo necessário para juntar esses dados não. É justamente um caso de uso desses que eu poderia criar um gêmeo digital e juntar informações de todas essas bases, de todos esses locais que eu tenho na minha planta e conseguir exibir de maneira visual como que eu faço essa análise de problema de causa raiz de maneira visual e trafegar por esses dados em um conjunto único, unido, que representa o meu ativo. Tá? A gente está chegando aqui no final do que eu tinha para compartilhar com vocês de arquitetura comum da AWS. Eu queria chamar aqui o nosso parceiro J. Souza para explicar para vocês como o Caterios está conseguindo consumir 600 milhões de apontamentos, levar esses apontamentos para a nuvem e retirar insights únicos para o negócio deles. Aqui, Jota. Obrigadão. Obrigado, César. Bom, pessoal, eu sou o Jota, da Terios, né? Estou aqui com o time também da própria Terios. E eu vou explicar um pouco sobre as nossas atividades. Né? Na verdade, eu não vou entrar aqui muito no detalhe do negócio, eu não sou engenheiro agrônomo, lá nós temos várias pessoas que estão dedicadas para isso, engenheiros agrônomos, tem outras pessoas também que fazem parte do negócio, especialistas nessas áreas, né? Mas a missão da Terios aqui é valorizar esses recursos vegetais para oferecer soluções sustentáveis às necessidades do dia a dia. E o que é isso? Né? A gente produz açúcar, a gente produz etanol, energia limpa através do bagaço da cana, é gerada energia,
a energia que a usina não usa, ela é vendida, né, para abastecer algumas cidades. E o amido também é um dos subprodutos de outras linhas de negócio que nós temos aqui no Brasil. Alguns números aqui, os números chaves que nós temos na Tereos, né? Hoje nós temos 44 unidades industriais espalhadas pelo mundo. São quase 20 mil colaboradores, 19.800 colaboradores espalhados. Aqui no Brasil nós temos 8 unidades industriais, 9 mil colaboradores no Brasil, e o faturamento em 21, 22 foi de 5,1 bi de euros, né? Então esses são os números chaves aí da Tereos no mundo. O próximo slide aqui mostra algumas das nossas instalações, né? A gente vai ter um vídeo também que vai mostrar, para vocês terem ideia de como é a nossa operação ao redor do mundo, mas aqui mostrando as nossas operações. Estamos presentes em 13 países, basicamente, né? 44 unidades industriais em 11 países. E aí tem esses países da América Latina, Oceano Índico, África, Ásia, Europa, né? Então é uma empresa francesa, uma multinacional francesa, que tem uma grande presença aqui no Brasil. Alguns aí devem até conhecer, né? Ela aqui é dona da marca Açúcar Guarani. Então aqui no Brasil, através do Açúcar Guarani, a Tereos entrou há alguns anos, né? E as nossas posições de liderança. Nós somos o 4º maior produtor mundial de açúcar, né? É o 1º lugar na França e 3º lugar aqui no Brasil de produtor de açúcar. E o 1º produtor europeu de etanol, né? E o 1º lugar também na França. O 2º lugar do produtor mundial de proteína de trigo. E o 3º produtor europeu de amido. Então são essas as posições que a Tereos tem. Então nós temos uma relevância nesses mercados muito grande. E isso tudo traz alguns desafios. Aqueles desafios que o César mostrou, os 6 primeiros desafios, são desafios inerentes de muitas empresas, muitas indústrias, né, que ficam com medo. Será que eu consigo utilizar esses dados? Como é que eu ajudo o negócio a se posicionar melhor ainda? Como é que eu alavanco outras oportunidades com esses dados? Porque na indústria existem muitos dados, né? No agronegócio também existem muitos dados. E esses dados, eles precisam ser tratados para quem puder tomar essa decisão, tomar a melhor decisão baseado nesses dados, né? Aqui a gente vai ver um vídeo mostrando um pouco das nossas operações, ó. Então, conforme vocês viram, existe, talvez algumas pessoas pensaram, há uns 10 anos atrás, era difícil imaginar indústria agrícola, trator, colheitadeira,
era difícil imaginar como que essas máquinas elas poderiam produzir dados e como que isso poderia se transformar em dashboards, em ações, para que as pessoas pudessem tomar melhores decisões. Mas é possível sim. Só que esses dados, né, eles estavam espalhados em um monte de equipamento. Tem, por exemplo, equipamentos que ficam no meio do canavial, que coleta dados de umidade, dados de chuva, dados de vento, e eles ficavam perdidos, talvez. Eles não iam para lugar nenhum ou não interagiam com outros dados, outras informações. Então, há alguns anos atrás, cerca de 5 anos atrás mais ou menos, nasceu um projeto chamado Galileu. Era uma ideia de usar esses dados de uma forma mais inteligente. Da Galileu barra Tesla, né, porque depois de, faz mais ou menos uns 3 anos, houve uma atualização desse Galileu chamado Tesla. Então, basicamente aí, esses dados mostravam que a produtividade estava meio estagnada no mesmo patamar dos anos recentes. Então, não tinha ali um salto de produtividade usando decisões melhores com esses dados, né? Então, nós tínhamos a necessidade de cruzar diversas informações estruturadas, né, dados de operações, máquinas, mapas de solo, operações de plantio, de colheita, imagens de vante, que se usa muito vante, muito drone para tirar foto do canavial, imagens de satélite também, isso não era cruzado. Então, também não tinha um portal. As pessoas envolvidas nessas operações, elas não tinham um lugar único para consultar esses dados, para consultar essas imagens. E o que a gente pode imaginar é que assim, cada imagem dessa ocupa um grande espaço. É diferente de uma imagem que você tira de um celular, que tem ali alguns megas, né? Algumas imagens dessas chegam a ter vários gigas de dados. Então o volume é muito grande. Só para vocês terem ideia, o primeiro upload que nós fizemos para o S3 usando o Snowball foi mais ou menos 40 tera de imagens locais com o Snowball para o S3. Então, mais ou menos 1000 usuários, né, de operações precisavam acessar esses dados, precisavam acessar essas imagens, precisavam tomar decisões no canavial com essas imagens, né? E aí o que foi que a gente elaborou, né? O projeto Galileu nasceu com o ambiente AWS e basicamente essa é a arquitetura que nós usamos. É uma arquitetura simples, vamos dizer assim, usa produtos simples, né? Não é tão elaborada quanto outras arquiteturas, mas ela possibilita upgrades, possibilita saltos de arquitetura. Então, basicamente, nós temos ali os usuários, né, que acessam um portal através do Amazon Route 53. Todos esses dados estão escondidos através do AF, né, estão protegidos com AF. Existe um balance por trás para chegar até essas máquinas EC2. E alguns algoritmos, eles acabam rodando em máquinas EC2. Como nós vamos ver alguns produtos mais para frente ali, alguns algoritmos rodam em máquinas EC2. Todas as informações ficam em banco de dados RDS. Alguns cientistas de dados, engenheiros de dados, acabam usando Amazon Workspaces para acessar esses ambientes. Mas as imagens, elas são carregadas, né, através do FSX for Windows. Então elas vão direto para os buckets S3, né, nas landing zones, nas áreas que são designadas para essas imagens, através do serviço de diretório, né, então cada um tem o seu acesso, tem a segurança para poder acessar esses ambientes. E existem outros códigos que rodam já em Fargate, então eles são pedidos sob demanda. Alguns códigos que ali analisa, por exemplo, o daninhas, né, o detecção de ervas de plantas daninhas, eles já rodam no Fargate sob demanda. Existe um cron tab, existe ali um schedule que roda de tempos em tempos esses algoritmos para poder processar essas imagens. Então, basicamente, essa é a nossa arquitetura. Agora, né, traduzindo essa arquitetura para o resultado final do negócio, que isso às vezes é a dificuldade que nós temos, né? É como mostrar que esses desenhos, né, essas arquiteturas, elas são benéficas para o negócio. Como é que isso se traduz em resultado, né? Aqui a gente tem, por exemplo, uma imagem de um produto chamado detecção de plantas daninhas, né? O que ele faz? Ele detecta plantas daninhas através da inteligência artificial a partir de imagens de drones. Então, os vantes sobrevoam todo o canavial, né? Para vocês terem uma ideia, nós temos aí cerca de 300 mil hectares. Um hectare, um campo de futebol, por exemplo, é um pouco menor do que um hectare, então são 300 mil campos de futebol. Nós fazemos ali todo ano, cerca de 73 mil hectares são colhidos, e depois dessa colheita,
a terra fica ali, ela pode ficar suscetível a ervas daninhas. E isso pode ser trazido pelo vento, pode ser trazido por transporte, várias coisas. O que acontece? Existe uma competitividade por nutrientes do solo. Então a cana ela pode crescer, mas a daninha pode crescer junto. Porque o mato ali, a daninha, ela vai querer também esses nutrientes. Então essas imagens, elas ajudam a identificar onde tem a erva daninha. E o que está circulado em preto é tudo erva daninha. É tudo mato, vamos dizer assim, que não é cana. Mais para cima ali ele não circulou, é onde tem a cana, onde nasceu a cana. Então o modelo ele já identifica o que é essa erva daninha. Hoje a área onde tem erva daninha, hoje ele não identifica ainda o tipo de erva daninha. Porque o pessoal da inteligência agronômica depois pega esse resultado e vai até o local, até aquele bloco, para poder identificar qual tipo de herbicida que eles vão utilizar para matar essa daninha. Mas isso aí ajuda, por exemplo, a priorizar a rentabilidade da roteirização. Ele otimiza, né, esse roteiro para saber onde a gente vai atacar. Porque existem determinados blocos que eles têm maior prioridade. Por exemplo, o bloco onde tem a cana-planta, né? O que é a cana-planta? A cana-planta é onde você planta a primeira vez, né? Onde você dá o broto a primeira vez, a gente chama de cana-planta. O segundo corte, terceiro, quarto é chamado de cana-soca. Essas outras canas de outros cortes, elas podem ser tratadas depois. Mas a cana do primeiro corte, a cana-planta, ela tem que ter prioridade. Então esse tipo de imagem ajuda o pessoal a determinar essa prioridade, a otimizar o roteiro da onde eles vão atacar. E isso impacta diretamente no TCH, que é a tonelada de cana por hectare. Então quanto maior o nosso TCH, maior a rentabilidade da empresa, mais açúcar, mais etanol que a gente tem para dentro da usina, né? O próximo produto que a gente vai mostrar aqui é a detecção de falhas no plantio / colheita. Então, como eu expliquei, por que tem a detecção, essa diferença, né? Plantio / colheita? Porque o plantio é na cana-planta, é o primeiro ano, a primeira vez, quando ela nasce lá. Então é a detecção de falha no plantio, aonde não nasceu, aonde não brotou. E depois a falha de colheita, que é onde a máquina não passou, onde ficou cana, ou onde ela não nasceu na segunda, terceira ou quarta plantação. Então essas linhas pretas aí que vocês estão vendo, é onde o modelo detectou, onde tem a falha, onde não tem cana. Por que acontece isso? Por vários motivos, às vezes a parte mecânica, a máquina que passou por cima, ou não brotou, ou foi uma falha no plantio mesmo, a máquina não colocou o broto ali, ou às vezes pode ser uma determinada tipo de cana que não nasceu, por algum problema no solo, ou foi um problema de solo, ou foi um problema de climático, choveu demais, ou fez frio demais, ou até mesmo queimada, pode ter atacado tudo isso. Então esse modelo ajuda também na priorização e otimização do lead time, ou seja, existe um tempo para atacar, para poder resolver esses problemas, às vezes esse tempo é curto, depois que ele é detectado, então se não é feito nada naquele período, a gente pode ter um grave problema, pode perder essa área toda de canavial. Então esse modelo, por exemplo, é usado em mais de 30 mil hectares de plantio, né? Sendo 110 mil hectares de colheita. O próximo aqui, ele é interessante também, que roda em todo aquele ambiente daquela arquitetura que nós vimos, né? É o roteirizador de operações agrícolas. Isso aqui basicamente é um Waze de operação agrícola. O que acontece depois que você detecta a daninha, depois que você detecta a falha no plantio? Você precisa roteirizar de uma forma inteligente. Porque a gente também não pode gastar diesel à toa. Você não pode vir num lugar aqui, depois ir o dobro da distância, depois voltar para metade. Então, pessoal, depois daquele resultado de ver onde estão os problemas nos blocos, nos talhões, eles roteirizam de uma forma inteligente para movimentar todos os implementos agrícolas de uma forma que se gaste menos diesel, de uma forma que não atrapalhe as outras operações. Nós temos várias operações agrícolas ao mesmo tempo, e isso precisa ser roteirizado de uma forma inteligente. Então, depois da coleta, né, em banco de dados de todos os pontos geográficos, eles são colocados no mapa, e o pessoal de operações agrícolas, né, as 9 operações agrícolas que nós temos, em 110 mil hectares de cana própria, eles fazem essa roteirização para poder levar todo aquele equipamento, né, desmonta-se praticamente tudo e leva todos aqueles equipamentos de uma forma inteligente para o outro lado do canavial.
O próximo produto que a gente tem, ele é interessante também. Basicamente, ele faz o monitoramento do canavial. Essa é uma imagem animada, um GIF, que mostra a imagem antes e depois, né? Basicamente, aí ele usa imagens de satélite, onde esses circulados em azul nós chamamos de talhões, né? Os talhões, eles são próprios ou são de fornecedores, e aí eles mostram o que aconteceu. A cada 5 dias, essas imagens são atualizadas. Para que a gente usa isso, basicamente? Para algumas finalidades. Uma delas é o seguinte, para ver a produtividade, para ver o quanto que pode entrar de cana. Uma determinada área em azul ali, por exemplo, ela pode estar toda verdinha porque a cana está pronta para a colheita. Mas aquele fornecedor ou aquela área, a gente está esperando que entre a cana daquela área naquela semana. Mas vamos supor que por algum motivo ela não entre. Vou usar aqui um exemplo de uma queimada, pegou fogo. Isso é comum às vezes na época de seca. A imagem anterior vai ajudar a gente, de 5 dias atrás, vai ajudar a gente a ver que ali tinha cana e agora não tem mais. Ela não entrou por algum motivo. Ou ela foi para um outro lugar, ou ela foi extraviada, pode acontecer, de ter ido para outro local, ou ela foi queimada, ou aconteceu alguma outra coisa, alguma catástrofe climática. Ultimamente tem acontecido bastante isso, ano passado teve muita geada e pode acontecer de você, na monitoração, detectar que aquela área não entrou na usina. Então isso é usado em 100% do nosso território de cana própria de fornecedores e ajuda, alerta o pessoal a saber, né, fazer a previsibilidade do quanto de cana que pode entrar naquelas áreas ou não, ou o quanto que você já colheu naquela área que você tem. Então esse monitoramento ele é muito importante, ele é trocado a cada 5 dias e ajuda a operação agrícola a tomar a melhor decisão também. Aí o que nós temos aqui de lições aprendidas, né? Qual que é a experiência que nós trazemos junto com a AWS aqui e os nossos parceiros, né, que nos ajudaram nesse tempo? Nós aprendemos que com a AWS a infraestrutura ela é flexível, a alocação de recursos de infraestrutura ela pode ser, a qualquer momento a gente pode aumentar ou diminuir, porque isso pode, geralmente, antes de uma safra, existem muitas imagens para serem carregadas, imagens de drone, imagens de satélite, então o processamento ele é sazonal, antes da preparação de uma safra. A gente pode alocar recursos para otimizar, para acelerar esse tipo de análise de uma maneira mais inteligente. E aí, durante a safra, como não precisa mais de fazer essas análises, a gente pode diminuir esses recursos. Então, se eu não fizer isso, né, o meu gerente executivo, o Keller, que está aqui presente, ele vai puxar a minha orelha, porque provavelmente nós vamos gastar mais, né, se manter aquelas máquinas naquele patamar, né, que a gente não precisa usar. Então, a flexibilidade no uso de infraestrutura é muito importante, né? E também, o Fred, que é uma das pessoas que está aqui presente também, da equipe de inteligência analítica, eles sempre demandam mais processamento, mais memória, mais máquina, e a gente consegue fazer isso sob demanda, sem causar grandes impactos aí nos custos, né? E quais são os próximos passos, né? A gente vai impulsionar mais ainda a previsibilidade com o machine learning. Esses modelos estão em constantes aprendizados, e agora os próximos passos, por exemplo, é ensinar o modelo a detectar o tipo de erva daninha, talvez pelo formato de folha, talvez pelo formato da brotação, a quantidade, a área e assim por diante. Então nós estamos desenvolvendo esse modelo a cada ano que passa para melhorar ele e até ajudar o pessoal a tomar melhores decisões, né? E utilizar também inteligência artificial para fazer análises preditivas. Tudo aquilo que o César falou sobre equipamentos, a gente também pretende usar isso para fazer análise preditiva nos equipamentos, né? Pessoal, essa é o final da apresentação que a gente tinha, né? Só um último recado aqui. A gente sabe de todos os desafios, vários setores aqui industriais, né? Mas a gente tem uma frase interessante, né? Sobre cana que diz o seguinte, né? Até a cana que já nasce doce, né, para virar açúcar precisa passar por muito aperto, né? E aí a TI também, nós com os nossos desafios, também passamos por muitos apertos para poder chegar nesses resultados aqui, né? Obrigado. César. Valeu, Jota. Obrigadão. Bom, pessoal, a gente espera que essa primeira hora tenha contribuído aí para os 25%. Eu agradeço bastante que eu sou Cloud Application Connected e não comediante, então a gente está bem aqui. E eu espero que vocês tenham notado algo interessante, que
a arquitetura do Jota e da Terio, vocês podem ver que não tem a ver, não se adequa ao que eu passei para vocês de IoT. Mas o importante que eu acho que é nessa jornada, que eu tenho falado desde que a gente começou, é qual que é o insight que a gente quer ter, qual que é o business que a gente quer ter. A tecnologia que a gente vai utilizar para chegar onde a gente quer atingir não é tão importante quanto o objetivo que a gente quer alcançar. E esse objetivo é o que geralmente guia e faz com que as jornadas de transformação, seja da Terio, seja de outros clientes nossos, consigam dar certo, consigam funcionar e consigam ser implantadas com pequenos passos, mas de maneira que o business consiga olhar e ter valor nisso. E eu queria convidar vocês, tá, a pensar que essa jornada é muito mais importante você acompanhar o crescimento de cada tipo de implantação que você faz. E se vocês precisarem de ajuda, tecnologia, de algum tipo de apoio nessa jornada, vocês podem contar com a gente da AWS, vocês podem contar com a nossa base de clientes que já passaram por isso, os nossos usos de caso, e convidar vocês que querem começar, que já estão nessa jornada ou querem desbloquear algum caso de uso, a procurar o pessoal da AWS que trabalha com vocês e ainda desbloquear esse tipo de atividade, tá? Aqui a gente tem o nosso portal de Skill Builder, que vocês conseguem utilizar, acessar ele, tem vários cursos de maneira gratuita que vocês podem desenvolver alguma habilidade e também vocês podem utilizar o portal nosso de certificações para fazer parte da nossa comunidade de pessoas certificadas pela AWS, tá bom? Esses QR Codes vão te levar tanto para o portal quanto para os nossos guias de exames para que vocês possam tirar suas certificações. Muito obrigado. Eu e o Jota, a gente vai estar aqui no corredor, se vocês precisarem conversar, tirar alguma dúvida, querer trocar alguma experiência, a gente valoriza bastante isso. Aqui é do nosso LinkedIn. E mais uma vez, obrigado por terem feito parte da Indy 202. Obrigado. Não esqueçam de preencher a pesquisa de sessão. Valeu, pessoal!